Graça e paz em nome de Jesus. Que bom que você está aqui essa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa casa. Nós estamos no final de semana, mas muito abençoado. Uma delícia de final de semana, na verdade. Já vínhamos, da semana passada com a nossa cantata de ressurreição, Manhã da Ressurreição. Ontem nós tivemos um tempo maravilhoso com os voluntários da nossa igreja, que tivemos a ministração do pastor Tiago Cata, da Igreja Red, lá de Indaiatuba. Inclusive deve estar aqui no meio com a gente também. Está lá em cima, sentado na arquibancada. Obrigado, pastor, pela presença, por ter nos abençoado. E nós aprendemos muito também nesses dias sobre voluntariado aqui. E nós louvamos a Deus pelo time de voluntários que fez também essa noite acontecer de uma maneira muito especial. Vocês viram que a nossa casa está diferente. Nossa casa está com algumas cores diferentes. E isso tem a ver com um time de voluntários extraordinariamente abençoados que têm servido conosco aqui nesse lugar. Graças a Deus por isso. E nós vamos falar um pouquinho por que nós estamos hoje com esta frase, estamos esta noite com esta palavra, somos casa. O que nós estamos fazendo é tentar recuperar na nossa memória algo que é muito importante, fundamental, e que talvez muitos de nós acabamos nos esquecendo em algum momento da nossa vida, que é o fato de que a nossa casa é um lugar de proteção. A nossa casa é um lugar de cuidado. Não sei se você lembra, mas em março de 2020, aconteceu algo e um fenômeno que colocou a gente imediatamente em posse dessa palavrinha. Uma palavra de apenas 4 letras, mas que tem uma força fundamental. Casa. Você lembra o que foi dito em março de 2020, diante de um ambiente tenebroso, inseguro, incerto, preocupante, que trazia para nós as mais intensas crises e instabilidades, das econômicas, as emocionais, das familiares, até as espirituais. Surgiu uma frase, surgiu uma palavra, que colocava a casa no centro da nossa proteção, do nosso cuidado e da nossa estabilidade. E essa frase era essa daqui: para a sua segurança, permaneça em sua casa. Quantos aqui lembram dessa frase? Então você sabe o que eu estou dizendo. Se lembra dos carros pela rua? Lembra aquele som tenebroso das ambulâncias e viaturas sonorizando o nosso bairro e lembrando com aquela voz de locutor ou de locutora: para a sua segurança, permaneçam em suas casas. Estava sempre debaixo do nosso nariz, sempre bem diante dos nossos olhos, sempre sendo falado para nós, mas a gente não percebia. A casa é um lugar de proteção, é um lugar de segurança, é um lugar de cuidado, onde nós nos sentimos estáveis. A casa é o lugar para onde nós corremos quando estamos em crise. A casa é um lugar para onde nós nos levamos, ou somos levados em momentos onde estamos inseguros e incertos. Casa, essa palavra é fundamental, e a pandemia nos lembrou disso, que a gente deveria ficar lá para não correr riscos. Mas isso não é tão novo quanto a pandemia. Isso já vem há muito tempo atrás. Eu quero mostrar para você um texto que está em Marcos capítulo número 11, que mostra o próprio Jesus dizendo isso para nós. Ele diz: vocês não sabiam que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Você consegue perceber de que Jesus não encontra uma outra palavra para metaforizar sobre o lugar da sua residência, o lugar da sua presença? Jesus não está aqui colocando que a minha ou o meu santuário será casa de oração, o meu templo. Ele não coloca aqui o meu endereço, ele está dizendo a minha casa. Interessante o fato de Jesus ter usado essa pequena palavrinha para simbolizar o lugar onde ele está, onde ele quer se manifestar e onde ele se relaciona com as pessoas. E ele diz o seguinte: na minha casa, esta casa será chamada casa de oração. Perdoe-me a redundância, mas isso é necessário para a gente se lembrar de que essa palavra não é tão nova. O próprio Deus escolheu esse termo para dizer a importância e como ele se relaciona, porque a casa é um lugar de intimidade, casa é um lugar de informalidade, casa é um lugar de relacionamento profundo. Na casa a gente tira o sapato, joga para o meio da sala, coloca o pé em cima do sofá.
Na casa a gente abre a geladeira, na casa a gente transita pelos cômodos, a gente fica à vontade. E Jesus usa esse símbolo para falar que é esse o lugar de encontro com a sua presença, uma casa. Só que o problema é que muitos de nós confinamos Deus dentro de uma casa chamada templo. Só que esse Deus, que o universo não pode conter, extrapola qualquer endereço físico. Extrapola o endereço físico do ginásio do Colégio Objetivo na Avenida Gedner. Extrapola na Rua Santos Dumont, onde nós temos o nosso templo edificado. Extrapola qualquer lugar, qualquer espaço. Por isso que Jesus diz: a minha casa é muito maior do que vocês possam imaginar, porque a minha casa é um lugar, é um espaço, onde não é físico, mas é um lugar onde vocês se encontram comigo. E parece que a igreja primitiva entendeu isso. Entendeu de uma maneira tão preciosa que eles compreenderam que eles deveriam permanecer na casa de oração, que é o templo, mas eles deveriam ir para um outro lugar, que seria a casa uns dos outros. Veja o que diz Atos capítulo 2, versículo de número 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio e no templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Olha o ambiente da família aqui, gente. Participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando e tendo a simpatia de todo o povo. Parece que esta igreja que surgiu a partir de Jesus compreendeu o DNA de um Deus que não está restrito a templos, a instituições, a paredes, a endereços humanos. Essa igreja conseguia se reunir tanto na casa de oração, o templo, como também de casa em casa, e não perdiam a sua identidade, não perdiam o seu significado. O fato de estar indo para as casas, tendo uma refeição numa mesa em comum, tendo um ambiente de informalidade, não tirava deles o fato de estarem na presença de Deus. Isso é muito difícil para nós. E eu pergunto, por que é tão difícil a gente entender isso? E por que às vezes até parece ser mais confortável que o nosso Deus se confine dentro de espaços religiosos e se confine dentro de endereços humanos? Porque para nós é mais fácil entender esse Deus que vem no domingo à noite e que na segunda-feira pela manhã a gente pode seguir sem Ele. Porque para nós é tão mais simples e tão mais fácil dizer eu vou à igreja, ao invés de dizer eu sou a igreja. Porque no primeiro século, e aí eu quero começar com você aqui agora uma jornada bem interessante. No primeiro século, nós tivemos a instituição de uma igreja híbrida, no templo e de casa em casa, na casa de oração e na casa da casa, na casa de gente, na casa de pessoas. E eles foram bem por um tempo, aproximadamente uns 10 anos mais ou menos, mas depois desse período, eles começaram a ser muito perseguidos pelos judeus e agora pelo Império Romano. Você conhece a história do Nero, que colocou fogo em Roma em 19 de julho de 64. E lá ele ficou tocando a sua harpa no alto de uma torre, esperando Roma queimar. E depois que queimou, ele colocou a culpa nos cristãos. Depois disso, uma grande perseguição se estabeleceu contra todo o cristianismo. E eles perderam a capacidade de se reunir na casa de oração, na casa-templo. Eles estavam em um lugar e no outro, mas agora eles perderam a possibilidade de ter culto público, de ter um endereço fixo de encontro. Agora eles só tinham as casas. E sabe o que aconteceu com isso? Eles foram muito bem, demais. Durante 300 anos, a igreja cristã primitiva sofreu um impacto de crescimento sem precedentes, sem ter um endereço fixo, sem poder cultuar em público, nos desertos, nas catacumbas, nos cemitérios, nas cavernas, escondidos, nas casas. Eles cresciam pulverizando o evangelho por todo o mundo conhecido da época. Foi impressionante o crescimento. Em 300 anos, sem templo, eles cresceram como casa. Casa de Deus, casa na casa, casa na vida, vida na casa. Tudo isso foi acontecendo com essa igreja vibrante, pungente, poderosa, energizada pelo Espírito Santo e que não tinha um endereço em comum. Impressionante. Mas aí, nós chegamos agora a um outro espaço. Nós chegamos ao século III e IV.
A partir desse momento, começa a ter um pequeno desvio na rota. Essa igreja das casas começou a crescer. E um imperador romano, que havia presenciado toda a perseguição contra os cristãos por um tempo, ele levanta a sua voz e diz ao império: se a gente não pode com eles, o que a gente faz? A gente se junta a eles. Então Constantino, em 325 depois de Cristo, ele levanta a sua voz e diz: a partir de hoje, a religião cristã não é mais uma religião inimiga de Roma. Ela é uma religião amiga. Assim como tem os deuses gregos, os deuses romanos, agora também tem o Deus cristão. E nós permitiremos que eles façam seus cultos ao ar livre, em público. Uau! Foi o renovo de uma igreja depois de 300 anos, no anonimato e nas escondidas, poder sair dos cemitérios, das catacumbas onde eles se reuniam, dos desertos, e se reunir em público. Só que isso chamou a atenção de um outro imperador depois de Constantino, Teodósio. Em 375 depois de Cristo, ele emitiu um decreto em Roma, chamado o Edito de Milão, que autorizava agora e declarava a religião cristã como a única religião oficial do império. Ou seja, de uma igreja perseguida, uma igreja híbrida no império, agora a igreja soberana. E ela poderia agora ter o seu culto normalmente, só que agora as pessoas deveriam se dobrar ao cristianismo. Esse teve um efeito colateral. Porque com o Edito de Milão era mais ou menos o seguinte: ou vocês se tornam cristãos aqui em Roma, ou vocês não vão ter acesso à saúde, à educação, nós não vamos dar Bolsa Família para vocês, e vocês não terão as políticas públicas que Roma pode lhe dar. Então, vocês têm que se converter ao cristianismo, ou vocês serão pessoas consideradas bárbaras. Então o que aconteceu? Muita gente veio para o cristianismo. Muita gente veio para se apropriar das benesses e dos privilégios de Roma. E isso, com efeito colateral, começou agora a exigir templos, para essas multidões de pessoas se reunirem. Assim como havia nos templos dos deuses gregos, como Afrodite e Zeus, assim como havia o templo dos deuses romanos, como Mercúrio e Azera, agora tem o templo do Deus cristão. E eles começam a construir catedrais, e templos e mais templos. E pela primeira vez na história do cristianismo, as pessoas começaram a sentar em fileiras, começou a ter um corredor central. Uma pessoa ocupou a tribuna para falar em nome de Deus a muitos. Foi tirada a possibilidade das pessoas compartilharem o seu conhecimento e da história de Jesus entre elas, e agora um sacerdote falava em nome de Deus a muitos. Isso era muito parecido com o Fórum Romano, minha gente. Então esse princípio romano foi trazido para as catedrais, e as catedrais colocaram o sacerdote no elevado, e jogaram as pessoas na laicidade. Os leigos agora não poderiam mais interpretar a Bíblia. Eles não poderiam mais agora se denominar de alguma forma como intérpretes da palavra de Deus. E isso foi um problemão, porque a partir de agora um sacerdote tem a autoridade, e a igreja agora senta em fileiras e escuta domingo após domingo o sermão desse sacerdote. E as pessoas olham umas as nucas das outras, e elas saem das catedrais cumprindo o seu protocolo religioso semanal, que o império lhes pede e até lhes impõe, e voltam para suas vidas, porque Deus continuou no templo e na catedral. Veja só o que aconteceu. Nós voltamos à era antes de Jesus. Jesus inaugura: minha casa será chamada casa de oração. É casa. A igreja começa seu relacionamento na casa de oração e na casa, mas os templos e as catedrais foram confinando o espaço sagrado para Deus apenas aos domingos e aos endereços, e isso perdurou durante aproximadamente 1000 anos. 1000 anos. As pessoas dizendo: Deus está no templo. É o sacerdote que interpreta as escrituras. É o sacerdote que ora por vocês. Vocês não podem se reunir em casa. Vocês não podem orar em outro lugar. O espaço sagrado é da catedral e do templo. 1000 anos. Falando sobre isso, parece que isso entrou no nosso imaginário social coletivo. Entrou no nosso DNA de crenças, e até hoje nós somos dependentes de alguém que ocupe a tribuna
de fileiras, corredores, endereços, templos, porque parece que, se não houver isso, Deus não está. Até que em 1517, no dia 31 de outubro, na capela de Wittenberg, na Alemanha, um monge, ou um padre agostiniano chamado Martinho Lutero, coloca 95 teses na porta da sua capela, da sua paróquia, dizendo: está errado. E um desses conceitos ele diz: está errado que só um sacerdote interprete tudo isso. A Bíblia tem que estar na mão do povo, o povo tem que ensinar o povo e não apenas um. Então nós começamos agora um movimento, com a reforma protestante, da Bíblia voltar às mãos das pessoas e as pessoas poderem se reunir agora nas suas casas. O problema é que tanto Lutero como seus seguidores estavam totalmente tomados da cultura templocêntrica. E o que eles fizeram? Construíram mais templos. E a casa foi mais uma vez estrangulada. Até que no século XIX, um pastor chamado John Wesley resolve expor agora a sua teologia das casas. E na sua caminhada, em centenas de milhares de quilômetros a cavalo, ele inaugura cerca de 10.000 pequenos grupos em casas. Ele ia numa cidade, começava um clube dos santos e dizia: aqui vocês oram, aqui vocês leem a Bíblia, aqui vocês são igreja. Saía dali, ia para outro lugar, aqui vocês oram, aqui vocês leem a Bíblia, aqui vocês são igreja. 10.000 casas se tornaram igrejas através de John Wesley. E esse movimento começou a se espalhar. Mas ao mesmo tempo, nós chegamos agora hoje, aqui, no nosso século 21. E ainda estamos lutando com essa força opositora que quer nos levar o todo o tempo só para o templo, só para as fileiras, só para o endereço. E veja bem, queridos, Jesus não chamou esse lugar e não disse que seria uma igreja presbiteriana, ele disse que seria uma casa. Não é presbiteriana, não é assembleia, não é quadrangular, não é batista. É casa, casa de oração, casa de Deus, casa da presença, casa do Senhor. Por isso que nós temos uma força constante nos puxando para a nossa burocratização, a nossa religiosidade, o nosso fomento a instituições e estruturas de poder, aonde parece que o nivelamento não faz sentido, precisa ter hierarquia, precisa ter o pastor e o pastor e o pastor, e o pastor e o pastor e o membro, e o membro e o membro, o assessor, assessor. Meu Deus, gente, somos sacerdotes. Todos nós podemos ministrar ao Senhor. 1 de Pedro 2,9 nos chama de sacerdócio santo. Nós somos o templo vivo de Deus. Por isso que nós precisamos olhar para o nosso século 21 e perguntar, depois de quase 1000 anos de história, ou 2 milênios de forças opositoras, tentando tirar o nosso conceito de casa, será que não é a hora de a gente recuperar isso para a nossa vida? Será que Deus não pode ser Deus na sua casa? Não pode ser Deus no seu dia a dia? Não pode ser Deus nas nossas informalidades? Não pode ser Deus quando reunimos pequenos grupos? Será que Deus não pode ser Deus fora dos nossos espaços sagrados e de cultos de domingo à noite? Por isso, o que nós estamos fazendo aqui essa noite é trazer uma visão de resgatar o entendimento de que, segundo as Escrituras, nós somos casa. Queridos, isso não é uma logo, isso não é uma campanha de marketing. Isso é uma rebelião declarada contra a burocratização da religiosidade brasileira, contra a burocratização de um presbiterianismo frio, que espera que um sacerdote ocupe a posição de líder e faça todo o trabalho para que os crentes consumidores saiam satisfeitos com a sua oralidade no domingo à noite. Isso aqui é uma rebelião, é uma subversão da realidade. Nós não somos um templo, nós somos um templo-casa, onde as pessoas amam umas às outras, onde as pessoas se relacionam umas às outras, onde existem decepções, conflitos, dificuldades, onde existem dores, lamentos e fracassos, mas que, como a pandemia nos lembrou, é melhor estar em casa do que em outro lugar. Não é um lugar perfeito, não tem líderes perfeitos, não tem pessoas perfeitas, mas é um lugar de proteção para você e para mim. Ser casa é muito mais do que uma camiseta com estampa. Ser casa
é um modelo bíblico, uma filosofia de Deus para encarnar em nosso coração, para que a nossa igreja seja muito mais do que espaços de domingo à noite e intervalos de profano durante a semana. Muito mais do que isso. Levar a casa de Deus na nossa vida e sermos casa. Porque quando nós trazemos esse conceito, acontece uma coisa maravilhosa, que é que a gente entende, que nesse entendimento, nós temos em primeiro lugar, o senso de responsabilidade. Quando eu trago o conceito de casa, a mentalidade templocêntrica de uma religiosidade hierarquizada, eu me rebelo. Ao esperar que um pastor vá cuidar daquela pessoa que está triste porque não recebeu a visita no dia que precisava, essa pessoa vai visitar a pessoa que precisava. Ela sente-se responsável de cuidar umas das outras. Ela sente na responsabilidade de compartilhar o cuidado mútuo. É uma ampla responsabilidade de cuidado da igreja. Bom, vamos pegar o exemplo da nossa casa, dos nossos filhos. Tirando os adolescentes, que a responsabilidade diminui, o copo fica em cima do sofá, o pacote de bolacha fica embaixo da cama, e isso é igual em todas as casas. Mas todos nós na nossa casa compartilhamos de uma responsabilidade. Ajudamos a cuidar, a organizar. Nós protegemos uns aos outros na casa. A gente não olha para um filho e diz assim, isso é responsabilidade da mãe. Não, isso é responsabilidade do pai. Todos nós cuidamos uns dos outros, porque a responsabilidade ela é compartilhada. Todos são responsáveis. O ato de um afeta todos. Eu vou comprar isso aqui porque eu gostei. Mas a sua compra pode tirar alguma coisa dos outros do seu lar. Então você pensa melhor, você reflete melhor e você leva em conta a sua comunidade, as pessoas ao seu redor. Quando nós falamos em ser casa, nós falamos em compartilhar responsabilidades. E olhar para a nossa casa que está com milhares de pessoas já, e a gente compartilhar disso juntos. Juntos. Eu achei interessante, porque agora nós colocamos a palavra, aqui ninguém fica sozinho, nós colocamos dentro do conceito de somos casa. Vocês lembram dessa frase que acompanhou a igreja por um bom tempo aqui? Nós colocamos o aqui ninguém fica sozinho dentro do conceito de casa. Por quê? Porque muitas pessoas entenderam errado. Elas vinham para mim e falavam assim, pastor, a igreja o pessoal fala aí que ninguém fica sozinho, mas a minha irmã nunca recebeu uma visita. Eu disse, e você fez alguma coisa para que isso pudesse ser mudado? Não, fiquei esperando que um pastor fizesse. Aqui ninguém fica sozinho, mas não me visitaram fulano quando ele ficou enfermo. As pessoas entenderam isso como uma responsabilização sacerdotal. Então são os líderes responsáveis de cuidar da igreja só. Irmãos, nós sabemos que a grande responsabilidade está sobre a liderança da igreja, mas nós gostaríamos que você compartilhasse isso conosco, porque numa casa todos são responsáveis por todos. Nós olhamos para a cadeira do lado e percebemos que tem uma pessoa que não está vindo mais. Nós olhamos para os espaços da nossa igreja e percebemos que existem áreas que estão necessitadas e precisam de serviço. Quero te dar um exemplo. Nós estamos recebendo na nossa igreja já dezenas de crianças que têm algum tipo de necessidade de atendimento personalizado. Crianças que têm transtorno de espectro autista, o TEA. Crianças que têm o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Crianças que têm o TDAH, que é o de déficit de atenção e hiperatividade. Nós estamos recebendo essas crianças na nossa igreja. O problema é que nós não temos equipe suficiente para dar esse atendimento personalizado. E o que a gente pode fazer numa casa? A gente diz, olha, não atenderam meu filho como precisava. Ou olha, parece que está meio tumultuado esse ambiente com as crianças. Eu pergunto para você, quantos aqui estão sentados nessa fileira e que têm especialização com crianças que têm algum tipo de necessidade especial, ou neuroatípicos, e que podem servir com a gente? Você pode fazer isso essa semana, inclusive, é um apelo meu. Numa casa, todos compartilham responsabilidade. Eu quero que o pai de uma criança com TEA, com TOD, se sentem aqui, que os pais se sentem nessas fileiras e assistam um culto e recebam da palavra, como em nenhum outro lugar eles conseguem, porque nós temos uma casa responsável por cuidar dos filhos deles. E talvez você esteja aqui.
e o seu dom, o seu talento possa servir esta igreja. Todos são responsáveis. Que tal você dar o seu nome essa semana na secretaria da nossa igreja e falar: eu quero servir no ministério com as crianças, no Geração Kids, para cuidar dessas crianças também. Você que tem mais de 3 anos na nossa igreja e pode servir como presbítero. Nós teremos eleição em julho e começamos hoje um processo de indicação para quem quiser ser presbítero da nossa igreja, se indicar. Mas precisa ter 3 anos como membro da igreja. E precisa ser um homem de Deus, um homem de oração, e que olha para isso e diz: eu quero me responsabilizar, eu quero participar disso, eu quero viver isso, eu quero ser alguém que vai ser instrumento na mão de Deus nesse lugar. Nós também estamos abrindo inscrição para diáconos e diaconisas, que são as pessoas que cuidam da área social da nossa igreja. Se você tem mais de 3 anos na igreja, também pode dar o nome na nossa secretaria, junto com os presbíteros que querem, porque nós precisamos dessas pessoas que se responsabilizem. Nós estamos aqui, queridos, como casa, e numa casa todos compartilham das mesmas responsabilidades. E eu posso usar um termo teológico triunfal para isso. Posso falar? Sacerdócio universal de todos os crentes. É uma palavra grande e estranha aos seus ouvidos para dizer que cada um que está nessa cadeira pode ministrar ao Senhor com seus dons e com seus talentos. Não há ninguém que seja inútil para o reino de Deus nesse lugar. Não há ninguém. Você viu isso aqui tudo bonito? A nossa equipe começou ontem às 10h30 da noite aqui essa arrumação. A equipe última que saiu desse lugar saiu às 5h10 da manhã. Para deixar desse jeito. Sabe por que essas pessoas estavam aqui? Porque elas dizem o seguinte: não é o pastor Denis, não é a equipe pastoral, não é o quanto eu ganho, é o que esta casa significa para mim. Você já pensou o poder de uma casa onde todos são casa? O poder de uma casa onde todos se responsabilizam. Eu fico imaginando onde a gente pode chegar como um instrumento de Deus nessa cidade, para ser um bálsamo na vida de muitas pessoas, se todos nós começarmos a cuidar uns dos outros e começarmos a ser casa. Mas outro espaço interessante que a casa nos oportuniza é esse livre acesso a todos os cômodos. Todos os cômodos. Quando você é membro de uma família e você mora numa casa, você pode visitar todos os lugares da casa, não é verdade? Lógico, com exceção do seu filho adolescente, que só visita a cozinha e o quarto dele, né? E geralmente é esse espaço de domínio deles. Mas, de uma certa maneira, de forma geral, todos nós compartilhamos de todos os espaços, da sala, do quarto, da cozinha, da varanda, abrimos a geladeira, ficamos à vontade. E é isso que nós queremos resgatar como povo de Deus. Uma igreja que transita em todos os espaços. E nesta casa, esta igreja que nós estamos falando hoje, ela tem, sim, alguns espaços que nós queremos convidar você a participar e a transitar também. A sala de jantar. A sala de jantar é o nosso lugar de crescimento. A sala de jantar da segunda IPI, o Somos Casa, é para você ter avivamento de fé, aprender da palavra, participar de coisas que te levem a uma experiência com Deus, que faça você crescer verticalmente com a glória e com a presença dEle. Mas nós não temos só isso, porque uma igreja que só verticaliza, ela se torna alienada, espiritualizada e espiritualista, e isso não é legal. Nós queremos oportunizar na nossa casa, além desse espaço de sala de jantar, nós queremos oportunizar a sala de estar, que é o lugar do relacionamento. É o lugar de estar uns com os outros, é onde a gente senta, olha no olho, as pessoas têm nome, e nós não chamamos mais as pessoas como: ô irmão, ô, tudo bem? As pessoas têm identidade na nossa casa, na sala de jantar. Veja que interessante, relacionamentos uns com os outros, mas também uma igreja não pode ser apenas de relacionamento uns com os outros, senão a gente se torna um Rotary Club, um Lions, um sindicato de pessoas. Ela precisa ter crescimento espiritual e relacionamento com as pessoas. Mas isso só pode acontecer com as pessoas que servem na cozinha. Cozinha é o lugar onde a gente trabalha, elabora, prepara materiais. É onde a gente entrega para as pessoas o nosso serviço. Sim, na nossa igreja tem também cozinha. O lugar onde as pessoas servem. Mas sobretudo, a nossa igreja, a nossa casa, ela tem varanda. Não é uma igreja ensimesmada, olhando para dentro, dizendo: olha, o próximo domingo eu vou ao culto. Mas é uma igreja que fica na varanda olhando para fora e dizendo: quantas pessoas ainda não conhecem o Evangelho? Quantas famílias podem ser tocadas por isso?
Quantas famílias podem ser ministradas por essa palavra? E nós começamos a olhar com missões urbanas, missões transculturais, missões vocacionais, ou seja, tanta coisa para ser feito. Agora eu quero perguntar para você, nessa casa, que tem esses 4 ambientes para você transitar, o membro transita por todos eles, só não transita por eles o visitante. Numa casa, o visitante não entra na cozinha, não entra no quarto, ele não avança para a sala de jantar, a não ser que seja convidado, mas o membro da casa anda por todos esses espaços. Eu quero convidar você a transitar por todos esses lugares, que nós vamos começar a falar a partir de hoje sobre isso, para que a nossa comunidade seja uma comunidade que participe da sala de jantar, da sala de estar, da cozinha, e esteja na varanda, olhando para tudo que Deus tem para trazer sobre a nossa comunidade. E então, eu quero falar com você sobre esta palavra. A ênfase da sala de jantar é crescer, uma igreja madura na palavra e no avivamento. A ênfase da sala de estar é acolher relacionamentos fortes de pessoas que realmente amam umas às outras e servem umas às outras. A palavra de ordem da varanda é alcançar, é olhar para fora. E a palavra de ordem da cozinha é servir, voluntariar-se. Crescer, acolher, servir e alcançar. Tudo isso, te lembra alguma coisa, sim ou não? Lembra alguma coisa? Nós somos casa, porque nós queremos que a nossa comunidade entenda que temos um espaço para todos transitarem. E se todos entrarem nesses espaços, nós teremos uma igreja mais saudável, mais vibrante, mais relevante. Não é grande, é relevante. De nada adianta a gente ter um auditório de 5.000 pessoas e que não faz a diferença nenhuma no lugar que está ou no trabalho que está. Não é ser grande, é ser relevante. E só poderemos assim ser se nós transitarmos por esse espaço. Agora, para ser casa, a gente precisa de família. Não adianta eu fazer uma casa bonita. Olha quanta coisa linda está nessa casa. Olha tudo isso que está montado. Mas se você não vier junto como família, vai faltar algo para nós. Então nós estamos convidando você para ser família na casa que nós estamos edificando nesse lugar. Sabe por quê? Porque você se torna participante conosco nisso. E quem está dizendo isso não sou eu. Porque ao invés de ser uma casa fria, ou talvez apenas uma estrutura bonita, nós queremos ser uma família conforme o Pedro diz. Primeira carta de Pedro 2,15 diz: vocês estão sendo usados e utilizados como pedras vivas para a edificação de uma casa espiritual. Nós contamos com você. E nós esperamos que você venha participar da nossa casa. Porque aqui, não sou eu que sou casa. Não é você sozinho. Aqui, nós somos casa. E uma casa recuperada desse propósito bíblico, que possa ser lugar de proteção, de acolhimento, de compartilhar, de vida na vida e de viver os melhores dias na presença do Senhor. Então eu quero perguntar para você agora: será que a gente pode entrar nessa casa? Você gostaria de entrar e fazer parte desta casa com a gente, que nós estamos inaugurando hoje, nessa noite? Se você quer fazer isso, eu queria convidar você, agora, junto comigo, a fazer esse movimento, para que a gente possa acender a luz da casa. E para que a gente possa acender a luz da casa, a gente precisa falar a senha. E a senha é o seguinte: pode apagar as luzes, por favor, e quando a gente terminar a senha, aí sim, você pode acender a luz da casa com a gente. Pode apagar todas as luzes, por favor, nós vamos ficar no escuro um pouquinho. Aqui da frente também, pode apagar tudo. Isso. Obrigado. Eu quero que você reflita se você quer ser casa com a gente. Porque esse é o nosso maior chamado. Se você depender de que um pastor seja o responsável por crescer uma igreja, nós estamos pisando em território perigoso. Se depender
de uma estrutura física para que uma igreja seja relevante, nós estamos pisando em território perigoso. Mas se nós formos casa juntos, e se você for junto com a gente isso, eu acho que você pode agora falar comigo. Quais são os elementos para uma casa ter a luz acesa e crescer e desenvolver para a glória de Deus? Então repita comigo. E após a gente repetir isso, nós vamos acender a luz da casa. Repita comigo. Crescer. Mais forte, irmãos, porque senão não vai dar certo o que nós estamos pensando aqui. Crescer. Acolher. Servir. E compartilhar. Que seja acesa a luz da casa. Ei, eu tenho uma pergunta para você. Qual é o melhor lugar do mundo? O melhor lugar do mundo? Qual é o melhor lugar do mundo? Qual é o melhor lugar do mundo? Melhor lugar do mundo? Qual é o melhor lugar do mundo? Pessoas, grupos, povos sempre se fizeram essa pergunta. Quem sabe o melhor lugar do mundo seja a garantia de dias melhores. Um lugar onde sempre haverá recursos naturais para a provisão. Ou o melhor lugar do mundo seja talvez um lugar de diversão, lugar de festa, de adrenalina, lugar de muita gente ou lugar de pouca gente, lugar de frio, lugar de calor, lugar onde a arte nos faz emocionar, ou onde a conquista nos faz vibrar, lugar de requinte, ou lugar de tradição, lugar de novidade, ou lugar de passividade. Qual é o melhor lugar do mundo? É uma pergunta com tantas possibilidades, mas ao mesmo tempo uma pergunta com uma só resposta, que lá no fundo todo mundo sabe qual é. O melhor lugar do mundo é aquele que a gente sempre quer voltar. O melhor lugar do mundo é a nossa casa. É muito bom viajar, mas melhor ainda é voltar para ela. É na casa que nós somos acolhidos, é na casa que nós temos segurança, conforto, temos consolo, compartilhamos. É a partir dali que nós crescemos, servimos uns aos outros e é a partir da casa que nós alcançamos o mundo. Por isso, inspirado nesse conceito e nessa imagem, nós criamos uma figura simples para que toda a nossa comunidade possa compreender a visão que nos guiará para sermos igreja. E eu quero convidar você para conhecer um pouco mais sobre a nossa casa. Há uma diferença fundamental entre você ser membro de uma casa e você ser um convidado. O membro de uma casa, ele tem alguns privilégios. Ele tem o privilégio de andar e circular pelos diferentes espaços da casa. E ele tem também uma responsabilidade, a responsabilidade de cuidar da casa. Ele deve cuidar com excelência, tomar todos os cuidados para que a casa seja o melhor espaço possível para todos que estejam ali. Mas o principal cuidado é o relacionamento. Desta forma, as atividades, as reuniões, os eventos, aquilo que realizamos na segunda IPI de Maringá, estão sendo pensados que serão realizados com o propósito de alcançar, de acolher, de crescer e de servir, como são os propósitos de Jesus Cristo para a sua igreja. Então, assim cremos, como num lar, num ambiente equilibrado, gostoso de se estar, nós queremos abençoar aqueles que fazem parte e farão parte desta nova história. Então, eu faço um convite para você. Você que é de casa, vamos entrar? Oi, bem-vindo à sala de estar. Sente aqui comigo. A palavra agora é acolher. Nós da segunda IPI de Maringá estamos criando uma cultura de acolhimento. E o nosso desejo é que todas as pessoas que chegarem na nossa igreja, na nossa comunidade, se sintam acolhidas pelo Pai, pelo nosso Senhor, e também acolhidas por nós, seus irmãos em Cristo Jesus. Aqui na cozinha, a palavra é servir. Aqui é lugar de ministérios.
nós queremos promover os dons e talentos de cada membro da nossa igreja, para que eles possam promover, para que eles possam prover recursos e serviços para a edificação da igreja e do reino de Deus. Aqui, todos são peças fundamentais, são pessoas importantes, como acontece em todas as famílias. A sala de jantar é um local de alimentação e crescimento. Crescer é a palavra desse cômodo. Nós, enquanto igreja, estamos promovendo o crescimento espiritual de cada um que faz parte dessa imensa família. Através de diversas estratégias, queremos compartilhar e fazer a palavra de Deus cada vez mais conhecida. E nessa dinâmica de família, nós temos o privilégio de trocarmos experiências e aprendermos uns com os outros, incorporando novas pessoas em diferentes culturas e faixas etárias nessa mesa de intimidade e profundidade para o crescimento mútuo. Seja bem-vindo à nossa varanda. Aqui temos uma visão para os que são de fora. A palavra-chave desse espaço é alcançar. Como uma casa com uma grande varanda, queremos promover estratégias para que o Evangelho de Cristo alcance muitas pessoas, em Maringá, no estado do Paraná, no Brasil e no mundo. E essa é a nossa casa, segunda IPI de Maringá, onde todos os cômodos apontam para uma dinâmica e uma estratégia enquanto sermos igreja. O C de crescer é a nossa sala de jantar. O A de acolher é a nossa sala de estar. O S de servir aponta para a nossa cozinha, lugar onde servimos em ministérios. E o A de alcançar é a nossa grande varanda para servirmos Jesus no mundo. Portanto, se o melhor lugar do mundo é a nossa casa, que tal transformarmos a nossa comunidade local em a nossa casa também? Por isso, somos segunda IPI, somos casa. Somos casa. Nós somos casa. Somos casa. Somos casa.